Secretário das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, anuncia restrições de visto a autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a americanos. O chefe da diplomacia de Washington disse que os americanos têm sido assediados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Ele não citou especificamente, mas apoiadores do presidente Donald Trump consideram que essa medida pode atingir o ministro brasileiro, do STF, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Larissa Biscay, agora sim, bom dia para você. Oi, Cá, bom dia para você, para todos. As autoridades consideradas cúmplices de censura americanos terão o visto de entrada nos Estados Unidos cancelado ou ainda negado. É isso que afirma o secretário de Estado do país, Marco Rubio, que citou a América Latina como exemplo. Nas redes sociais, ele publicou que vai aplicar uma nova política contra autoridades que multaram, assediaram ou processaram americanos pelo suposto exercício do direito à liberdade de expressão. A medida é uma reação do governo americano às autoridades estrangeiras que pediram a remoção de conteúdo das redes sociais, por exemplo. Ontem, Rubio disse ser inaceitável a emissão de mandados de prisão contra cidadãos americanos por publicações em redes sociais. O professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, avalia que a medida mira grandes nomes e personalidades. Ele aponta que pessoas comuns não precisam se preocupar. Pelo que tudo indica, o foco é realmente grandes autoridades ou grandes influenciadores, pessoas com uma grande repercussão que tenham tomado decisões aos olhos do governo americano criticáveis. Então, acho que o cidadão comum, pessoas que têm uma vida mais cotidiana, não devem ter por que se preocupar. Ou seja, a ideia não é ser algo em larga escala, mas sim em relação a algumas questões em específico, algumas pessoas a serem determinadas. Logo após o anúncio, um consultor de Donald Trump, Jason Miller, insinuou pelo X que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, será um dos atingidos pelas medidas. Na postagem, Miller pediu que os seguidores dele compartilhem a informação com alguém que vem imediatamente à mente. E em seguida ele marcou o ministro brasileiro com a frase: "Ok, eu começo, olá, @Alexandre". O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, que está nos Estados Unidos, parabenizou Marco Rubio e o governo de Donald Trump pela medida que, para o parlamentar, vai tirar os vistos dos violadores da liberdade de expressão. E aí, pessoas normais, vocês estão tranquilas ou não? Estamos, né? Mas assim, é muito claro, fica evidente que Alexandre de Moraes faz parte desse grupo. É uma personalidade, é uma autoridade no Brasil, não mandou prender ninguém, mas ele mandou derrubar o X. Sim. Por aqui. Isso. Né? Então, aparentemente, é uma medida que caberia a Alexandre de Moraes. Mas derrubou o X não por uma questão de censura, mas por uma questão legal. Por ser uma empresa que não tinha um representante no Brasil. Você não tinha para onde mandar uma notificação, por exemplo. Exato. Não havia um advogado, não havia um escritório, não havia nada, E aí é uma violação às leis do Brasil. Isso não pode ser chamado de censura. Essa é uma argumentação com base nas regras que a gente tem. Claro, mas as há leis muitos, daqui. por exemplo, Elon Musk não aceita isso. Diz que não é assim e que, na verdade, essa é uma censura. Então é uma guerra de narrativas. Lembra quanto a gente ouviu isso? Não é. E no fim das contas é. Eu sei, mas é que uma coisa é uma narrativa, outra coisa é uma legislação. Não existe uma narrativa contra a lei. O Brasil tem uma lei. Eu tô puxando pela memória, a Carla me lembrou que ninguém foi preso, por questão de opinião aqui no Brasil pelo Xandão, muito menos um americano. Pelo menos eu não consigo me lembrar. Alguém vai dizer que Daniel Silveira fez uma ameaça a ministros do STF. É bem diferente de uma opinião. Aquilo não é uma opinião. A minha opinião é que os ministros têm que apanhar na rua. Isso não é uma opinião. Já o governo de Marco Rubio prende pessoas por opiniões nos Estados Unidos. Prende estudantes na calada da noite, cancela vistos, manda deportar, manda para El Salvador. Pessoas que protestam. Então é uma hipocrisia gritante. No mais, do ponto de vista brasileiro, e veja, não tô aqui livrando a cara do Xandão, não, tá? Reconheço aqui vários momentos em que o Alexandre de Moraes saiu da linha institucional. Alguém argumentará que, na maior parte das vezes, foi para combater um mal maior, uma ameaça de golpe de Estado, por exemplo. Essa é uma discussão mais profunda que a gente pode ter em outro momento. Agora, não dá para comparar o que a gente tem aqui no Brasil em relação à regulamentação de redes sociais com um governo que prende estudantes
porque fazem protestos em campos, que mandam pessoas para El Salvador porque estavam manifestando o seu direito à liberdade de expressão. No mais, aqui no Brasil me surpreende demais ver tanta gente que se diz patriota torcendo e comemorando uma eventual ingerência de um governo autocrata na democracia brasileira. Mas enfim, cada um é livre para ter as suas próprias contradições. Enfim, a hipocrisia. É o meme do cachorrinho, né? É o meme do cachorrinho. E assim, a gente vive momentos tão estranhos, e já faz algum tempo isso, em que uma crítica eventual a ações do ministro do STF pode ser tomada como uma tomada de posição por um dos lados, e aí quem normalmente defende a democracia pode dizer: vocês querem um golpe de Estado, vocês estão dizendo que o Alexandre de Moraes exagerou, então vocês são golpistas. A gente vive esse momento ainda, né? Em que a polarização não permite sequer que a gente faça críticas embasadas em algo real. E que entenda nuances, né? Sheila, e veja como eu já estou bem à vontade para chamar a ex-maior democracia do mundo de autocracia. Eu ouvi aí. Sem contextualização a partir de agora. O governo dos Estados Unidos é uma autocracia, caminhando a uma ditadura. Não é brincadeira o que está acontecendo do lado de lá. Mas agora pelo menos começa a haver algum tipo de discussão interna, né, nos Estados Unidos para barrar